Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e agora em formato podcast. A pouco mais de um mês do fim da Liga, fazemos as contas à valorização dos plantéis do Benfica, do Futebol Clube do Porto e também do Sporting. E vamos verificar como é que esse crescimento pode perspectivar um verão de grandes negócios na Luz, no Dragão, mas também em Alvalade. Este será o tema para debater na segunda parte deste Jogo Económico. Neste primeiro tempo vamos falar da fortuna que custa despedir o treinador campeão em título, como um médio português parece estar a atrair as atenções na Premier League e como bastam 2 milhões de euros para levar o técnico que trouxe o Braga para a Liga dos Campeões. Avançamos assim para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Naturalmente, para essa análise conto com a presença do Jorge Faria de Sousa. Jorge, muito obrigado pela tua presença neste Jogo Económico e vamos precisamente começar a falar de Roger Schmidt. O primeiro número deste hat-trick é o 27. 27 milhões de euros é a verba que se acredita ser suficiente para despedir o treinador, o atual treinador, que ainda está com o título em mãos, o treinador do Benfica. De facto, uma derrota no derby que parece ter sido absolutamente decisiva junto da estrutura para perceber que Roger Schmidt poderá não ser a pessoa indicada para continuar à frente do plantel do Benfica na próxima temporada. Mesmo assim, 27 milhões de euros é uma fatura demasiado elevada a pagar por este treinador. Sim, boa tarde, Zé. Cumprimentar todos os que nos estão a seguir. Eu diria que é um treinador que teve sucesso imediato, é verdade. Eu diria que nessa época foram muito importantes as aquisições de Enzo Fernandes, o próprio momento de forma do Gonçalo Ramos, o momento de Diógenes, jogando como ala, garantia o equilíbrio defensivo que dava à equipa. Depois apareceram jogadores como Florentino, que também foram importantes, o aparecimento de João Neves e do António Silva, lançados por Roger Schmidt, é Era verdade. um mar de rosas o Benfica nessa altura. Sim, e tem o mérito, obviamente, de ter ganho esse título, o que levou, até antes de se sagrar campeão, levou a essa renovação de contrato, prolongou o seu vínculo na altura até 2026. Foi precipitada essa decisão, já agora, Jorge. Agora, jogar ao Totobola à segunda-feira é fácil, não é? Mas será que o Benfica não se entusiasmou demasiado com a prestação de Roger Schmidt na primeira temporada? Eu diria que sim, até porque é bom recordar que é um treinador que chegou a ter 10 pontos de vantagem para o segundo classificado e acaba por ser campeão com apenas 2. E, portanto, naquela fase decisiva, sobretudo depois da saída de Enzo Fernandes, foi tendo desde aí muitas dificuldades. E depois eu acho que foi um arranque, uma época planeada com alguns erros. A forma como sai Vlaco Dimos, a questão do lateral esquerdo, Ristich não serviu para Roger Schmidt, Carreiras aparentemente que não conta também. Um pouco de amadorismo nessa gestão, não é? Jurasek, ao que tudo indica, foi um pedido expresso do treinador, faz 2 jogos e deixa de contar, acaba por jogar por 15 milhões de euros. Sim, acaba por passar por ali Morato e Osnes ao longo desta temporada. A forma como o treinador olha para o plantel e não percebe que Florentino e João Neves têm que ser a dupla de meio campo, porque Florentino é o médio de maior equilíbrio no plantel do Benfica. A questão Coxo, que foi o jogador mais caro e que até já ouvimos jogar como ala. E portanto parece-me que há claramente muitos equívocos ao longo desta temporada. Eu diria que será uma grande surpresa que a atual direção do Benfica consiga segurar Roger Schmidt. E portanto, olhando para esse valor de indenização, é um valor muito significativo. Que é o valor oficial, mas poderá ser naturalmente obviamente pode haver negociações para Roger Schmidt poder sair com um valor de uma rescisão abaixo destes 27 milhões de euros, mas ainda assim, mesmo para a estrutura do Benfica, que é aparentemente um clube
com sustentabilidade financeira, parece-me muito difícil que consiga evitar esses 27 milhões de euros e, sobretudo, conseguir, junto dos adeptos, a permanência de um treinador que este ano acaba por não conseguir conquistar a taça da Liga, é eliminado da Taça de Portugal, na Liga dos Campeões muitas dificuldades, veremos como é que vai ser a Liga Europa com o Marselha e no campeonato eu diria que está muito difícil, olhando para a vantagem pontual de Sporting. Muito bem, vamos nos manter na luz para o segundo jogo, o segundo número deste hat-trick, que é precisamente a cláusula de rescisão de João Neves. São 120 milhões de euros, algumas notícias que colocam o jovem médio português no radar do Manchester United e de outros clubes da Premier League, e é precisamente essa a análise que eu peço ao Jorge Faria de Sousa. Jorge, de facto, apesar de tudo aquilo que já referiste relativamente àquilo que têm sido alguns equívocos na gestão do plantel do Benfica, João Neves parece ser uma espécie de porto seguro, pelo menos em termos daquilo que poderá ser um encaixe financeiro para o Benfica no final da temporada. Eu diria que desportivamente seria muito mais difícil para o Benfica se não tivesse João Neves. Acho que é claramente um jogador diferenciado, é um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa e isso parece-me absolutamente evidente. Acredito que tenha mercado, sobretudo na Premier League. Acho que fez bem em não sair logo a seguir aqueles primeiros meses no ano passado. De ter ficado no plantel, jogando mais uma época no Benfica, parece-me que foi uma decisão acertada, quer por parte do clube, quer por parte do próprio jogador e de quem o rodeia. Agora, neste momento, parece-me difícil o Benfica consiga segurar um jogador com este talento, um jogador que vai ter campeonato da Europa, independentemente do Benfica eventualmente só conquistar a Supertaça. É certo que ainda tem a Liga Europa, mas que tem uma missão difícil com adversários como o Leverkusen, possíveis adversários como o Leverkusen, o Milan, ou o Liverpool, que pode ser Liverpool ou Atalanta, que podem ser um destes, pode ser adversário na meia-final, caso o Benfica ultrapasse o Marselha. Mas eu diria, olhando ao perfil e para a posição, acho difícil que um clube, mesmo da Premier League, atinja o valor da cláusula de rescisão. O que não quer dizer que não represente uma grande transferência, olhando para a realidade do futebol português. Eu diria uma transferência acima dos 80 milhões de euros é sempre uma grande transferência e um grande encaixe financeiro. Acho que pode acontecer à semelhança do Gonçalo Ramos, sair abaixo da cláusula por um valor ainda assim significativo. Ou até um empréstimo com um valor obrigatório de compra, não é? Uma cláusula de compra. Uma cláusula de compra obrigatória. Agora, tudo isto vai depender também de como funcionará o mercado na Premier League, porque, como sabemos, há muitos clubes em Inglaterra dependentes neste momento do fair play financeiro. Exato, e com dificuldades e, portanto, vão ter que ponderar muito bem antes de contratar. Vão ter que vender para depois pensar em contratar. Pergunta ainda relativamente a João Neves. Será uma enorme perda desportiva para o Benfica? Ou o Benfica poderá colmatar facilmente essa lacuna? Facilmente não diria. Acho até que no plantel não há outro jogador com essas características, com as características que ele tem, com a qualidade que tem, com a agressividade, a intensidade que dá ao jogo e ao meio campo do Benfica. Diria que ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade para Coxo conseguir jogar ali ao lado de Florentino e, portanto, ser uma espécie de segundo médio com um médio defensivo de referência, ou então o Benfica acredito que vá ao mercado para colmatar a saída de João Neves, ou eventualmente descobrir mais algum na formação. E vamos ver se o Benfica ainda terá tempo para aproveitar o talento de Coxo, que dificilmente não estará de saída no final desta temporada, depois de tudo o que aconteceu. Sim, diria que sim. Acho que é um dossiê que o Rui Costa vai ter que resolver. Veremos quem é que sai primeiro, se é Roger Schmidt, se é Coxo. Um deles não estará lá para o ano. Parece-me, depois da entrevista concedida por Coxo a um jornal dos Países Baixos, parece muito difícil a permanência de Coxo, até olhando ao rendimento e ao investimento que foi feito. Já houve alegadamente o interesse do Besiktas, recente,
para adquirir o passe do Internacional turco. Veremos qual é que será o futuro, mas eu diria que dificilmente estará no plantel do Benfica. E vamos ver se o Benfica também consegue recuperar o valor, fortíssimo valor do investimento que fez em Coxo, que 25 milhões 25 mais milhões de 5 euros, por o objetivos. jogador mais caro Não me falha. da história do futebol português. Vamos fechar com um número que diz respeito ao Sporting Braga. O número é 2 milhões de euros, que foi precisamente a verba que o Botafogo pagou ao Sporting Braga para levar Artur Jorge que tinha estado em evidência no Sporting Braga na temporada passada, ao levar o Sporting Braga a um possível apuramento para a Liga dos Campeões, e no início desta temporada, Jorge a levar mesmo o Sporting Braga à Liga dos Campeões e a fazer até alguns jogos muito interessantes. Eu vi alguns comentários nas redes sociais de alguns jornalistas brasileiros que diziam como é que era possível o Botafogo ter conseguido contratar por 2 milhões de euros um treinador que tinha estado a jogar a orientar uma equipa que esteve na Liga dos Campeões ainda esta temporada. Parece um bocadinho inacreditável. Como é que tu achas, como é que se pode explicar a gestão deste dossiê, Artur Jorge, num clube que tem, de facto, um peso cada vez maior no futebol português, tem a atenção por parte dos investidores, mas, aparentemente, há sempre um problema com a saída dos treinadores. Os treinadores parecem nunca conseguirem saírem bem do Sporting Braga. Isso é uma constante, é algo que se verifica. O que é que está a acontecer ao Sporting Braga para um treinador poder chegar ao final de uma temporada, sair com naturalidade, sem problemas, sem polémicas? O único que acabou por sair com naturalidade foi Carlos Carvalhal. Sim. Mas eu diria, apesar de tudo, foi um dossiê bem resolvido, apesar do timing. Acho que foi um dossiê que para o Braga foi benéfico e para o próprio Artur Jorge também. As coisas já não estavam a correr bem. Na medida em que era praticamente certo que Artur Jorge não seria o treinador do Sporting Clube Braga na próxima época. Ao mesmo tempo, o treinador tinha ainda mais um ano de contrato com o Sporting Clube Braga. Que dificilmente seria cumprido. Dificilmente seria cumprido, ou seja, levaria o Braga eventualmente a indenizar o próprio treinador para a sua saída. O Artur Jorge, tendo percebido isso e aparecendo um novo projeto, e acho que disputar Brasileirão pode ser aliciante. É uma equipa que vai ter Taça dos Libertadores, vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, e portanto eu acho que vai ter ali um grande desafio. É certo que é um Botafogo que vem de um ano extremamente difícil e caricato, difícil. Depois de ter tido o título na mão com 16 pontos de vantagem. E não deve estar muito satisfeito com os treinadores portugueses, não é? Sim, não deve estar muito satisfeito, depois de Luís Castro e de Bruno Lage terem saído. Mas o que é certo é que houve essa vontade por parte de John Textor, que, como se sabe, é o dono do Botafogo. Acho que vai ser um grande desafio para o Artur Jorge, até porque o plantel já teve várias saídas de jogadores que foram muito importantes nessa era de Luís Castro. Mas, de todo modo, vai ter a competição continental, Taça dos Libertadores, Copa do Brasil e vai ter o Brasileirão, que é sempre uma boa oportunidade numa competição onde eu diria que o Abel Ferreira e o Tite é um vencedor antecipado. São os candidatos mais fortes. Sim. O Tite no Flamengo e o Abel Ferreira no Palmeiras. Por outro lado, acaba por ser um dossiê que vem num timing difícil. Difícil e quase inexplicável, não é? Porque temos o Sporting Braga claramente na luta pelo terceiro lugar. Já há umas semanas até era inesperado. Já anunciar a contratação do próximo treinador, do Daniel Sousa, que é o treinador do Aroca até ao final desta temporada. De repente perde em casa com o Aroca e fica mais longe também daquilo que é... Aliás, deixou-se apanhar pelo Vitória e, entretanto, já não conseguiu capitalizar a derrota do Futebol Clube do Porto em casa. É um Braga que vai ter um calendário muito difícil, porque vai jogar na Luz, recebe o Porto e recebe o Vitória, se a memória não me falha. Sim. Portanto, vai ter ainda 3 confrontos diretos aqui na luta pelo terceiro lugar e vai defrontar também o Benfica na Luz. E, portanto, vai ser um calendário extremamente difícil, muito apertado para o Rui Duarte, que agora assumiu interinamente a liderança da equipa. Quanto à escolha do futuro treinador, parece-me um treinador interessante, um treinador jovem, mas que já fez 2 grandes trabalhos. Primeiro no Gil Vicente e agora
no Aroca. É bom recordar, quando chegou ao Aroca estava em último lugar, está praticamente na luta pelos lugares de acesso às competições europeias. E é uma equipa que joga muito bom futebol, claro, com aqueles espanhóis na frente, Sim, é a fúria espanhola em Aroca. muito fortes, e aliás já a serem muito veiculados na comunicação social como possíveis transferências até para outros emblemas. Mas acho um treinador com grande potencial, e acho que é um projeto que vale a pena acompanhar, mas no fundo também fazer aqui o balanço de Artur Jorge enquanto treinador do Braga. Vence uma taça da Liga e consegue levar a equipa à Liga dos Campeões. Pareceu-me ser uma equipa que atacava melhor do que defendia, e eu Sim. acho que isso acabou por ditar, de certa forma, a incapacidade defensiva da equipa acabou por ditar esta saída e alguma insatisfação, sobretudo pelos resultados no que ao campeonato diz respeito. Muito bem, fica fechada esta primeira parte do jogo económico. Já a seguir vamos falar de transferências e de valorizações do futebol português. É já a seguir, na segunda parte deste jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Valorizar e vender. Nenhum clube em Portugal pode fugir a estes dois verbos, e o final desta época promete ser lucrativo tanto na Luz como no Dragão, mas também em Alvalade. Nesta edição vamos analisar as valorizações dos três grandes e perceber como é que se podem repercutir nos próximos exercícios financeiros de Benfica, Porto e Sporting. Para esta análise, conto com Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. É um regresso a este jogo económico. Muito obrigado, Luís, por este regresso para mais uma análise que se prevê muito valiosa relativamente àquilo que será o final da época e também no decurso daquilo que têm sido as valorizações dos plantéis, sobretudo dos três grandes. São esses números que vamos apresentar nesta segunda parte do jogo económico e, de acordo com o Transfer Market, o jogo económico recorreu aos números deste site. De acordo com o Transfer Market, é possível perceber que o plantel do Sporting valorizou 99,4 milhões de euros. O plantel do Benfica valorizou 4 milhões de euros, isto desde o início da temporada, e o Futebol Clube do Porto teve uma desvalorização de 14,4 milhões de euros desde o início da temporada. Naturalmente, o que vamos tentar perceber aqui, Luís Cassiano Neves, é como é que isto se pode repercutir depois no final da época, e tendo em conta até que temos um europeu no final desta temporada que poderá ainda exponenciar mais estes resultados conseguidos desde agosto. Olá Zé Carlos, olá Jorge, muito obrigado, isto é sempre um gosto de voltar aqui, estar a falar convosco. Pronto, na tua introdução disseste tudo e de facto é verdade. Uma nota, de facto o futebol português precisa de vender, os grandes também precisam de vender, ainda agora Luís Mendes, o CFO do Benfica, veio reforçar essa ideia. Depois acaba por ser um exercício interessante nós percebermos quem é que consegue aquele equilíbrio entre a ambição desportiva e a necessidade de venda, não é? Portanto, é preciso vender tudo? É preciso vender apenas algumas joias da coroa? Vamos acompanhar com muito interesse, por exemplo, o Sporting. Francisco Zenha tem feito um trabalho notável do ponto de vista do equilíbrio das contas do Sporting, e aquilo que se nota no mercado é que o Sporting, necessitando de vender, não se apresenta no mercado como um clube desesperado para vender. E, portanto, nós se olharmos aqui para as joias da coroa do Sporting, e começando pelo exemplo do Sporting, em que temos um Gonçalo Inácio, temos um Víctor Gyökeres, temos um Ousmane Diomandé, temos ainda um Pote, que ainda tem, nós esquecemos um bocadinho de um Pote, mas é um jogador que ainda tem um valor de mercado significativo. Se um destes jogadores é vendido, em que medida é que o Sporting precisa de vender um outro, não é? Um ou dois. Se calhar já não necessitará, e portanto terá um leverage e uma vantagem negocial muito significativa num segundo ou num terceiro processo de venda. Até porque, Luís, peço desculpa por interromper, até porque a possível entrada na Liga dos Campeões representa também um encaixe financeiro muito semelhante a uma boa transferência. Não direi uma transferência astronómica. No caso do Sporting, Sim, o Sporting tem um historial na UEFA que lhe garante uma verba substancialmente mais baixa
do que o Benfica e o Futebol Clube do Porto normalmente arrecadam com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas Ainda digamos que assim, são... mais do dobro, se a memória não me falha, Exatamente. E, do que era portanto, habitual no formato anterior. tal e qual. E, portanto, essa verba já representa um encaixe muito interessante, sobretudo porque é um encaixe sem qualquer perda de valor em termos daquilo que é o plantel. É evidente. E depois, nesse aspecto, claro que a conclusão lógica é o terceiro dos três grandes será aquele que ficará mais pressionado para, de facto, registar vendas significativas no mercado. E se assumirmos que é o Futebol Clube do Porto, será interessante perceber, porque, de facto, já aqui falámos, não é a primeira vez que nós aqui no programa falamos, Diogo Costa continua a ser a grande joia do plantel portista, depois acompanhado por jogadores como o Evanilson, o PP, o Varela, também o Otávio, que eu acho que é um ativo interessante, que jogou há pouco tempo, mas eu acho que é um jogador que tem um perfil muito interessante e que, com exposição europeia, claro que não vai ter o Euro e não tem agora Champions, mas é um jogador que a curto prazo poderá ser também projetado para um patamar de valores muito diferente daquele que neste momento se poderia associar ao Otávio. Mas de facto, se o Porto confirmar-se como estando na terceira posição, será o Porto, se calhar, a equipa mais pressionada, mas obviamente que o Benfica, e o CFO do Benfica já o veio dizer, também, e no Benfica projeta-se, como sempre, o nome de António Silva, muito claramente. Eh, Veremos. O Benfica também tem uma circunstância que os outros dois não têm tanto. É que já tem alguns ativos que são comprados em alta. Temos um Coxo que é caro, temos um Cabral que é caro, eh, temos um Rafa em final de contrato que já não conta para a equação, a não ser que haja uma surpresa em volta face e renove. E, portanto, estes são jogadores que não contam para as contas da valorização, para as contas das vendas das mais-valias. Conta o António Silva, conta o João, o João, agora escapa-me o nome. O João Neves. O João Neves, evidentemente. Falámos dele na primeira parte. Claro. Portanto, conta ao João Neves e, portanto, vai ser um mercado interessante. Esses dois, claramente. Depois, aquilo que também dizias, Zé Carlos, em que momento é que os clubes vendem? Será que terão força para esperar uma Pelo valorização do final do europeu? Euro. Veremos. E Difícil, às vezes. essa é de facto uma deixa muito interessante, Luís, mas para já queria ouvir da parte do Jorge um comentário relativamente àquilo que são as valorizações conhecidas, estes números que trazemos neste jogo económico, uma hipervalorização, não sei se poderemos dizer assim, creio que sim, é uma das maiores da Europa do futebol, pelo menos esta temporada. O Sporting com uma valorização muito perto dos 100 milhões de euros, o Benfica com uma valorização mais curta, e o Futebol Clube do Porto com uma perda de praticamente 15 milhões de euros. Nós tivemos aqui um fenómeno interessante que foi o facto do Sporting partir no terceiro lugar desta guerra pela valorização no início desta temporada, uma distância ainda muito considerável de Futebol Clube do Porto e Benfica, e tem vindo a recuperar de tal forma que está apenas 30 milhões abaixo daquilo que é o valor do plantel do Benfica. De facto, tem sido um trabalho muito forte ao nível da valorização, não é, Jorge? Sim, antes de mais mandar um abraço ao Luís. Eu acho que tem muito que ver também com a média de idades do plantel. Porque o Luís falava ali da Um situação plantel mais novo de também António... valoriza Sim, mais. porque o Luís falava da situação de António Silva e João Neves, são casos paradigmáticos no Benfica, mas em sentido contrário, quando se contrata um jogador como Di Maria ou como Otamendi, a tendência é que ao longo dos anos vão acabar por desvalorizar e recordar Acrescentam também, outras coisas, acrescentam exceto, experiência e obviamente, balneário, não é? trazem outras coisas à equipa, mas em termos de valor de mercado acabam por ver o seu valor depreciado. Por outro lado, acho que há dois casos evidentes no Benfica de dois jogadores que perderam valor de mercado ao longo da época, Arthur Cabral e Coxo, que também o Luís referia há pouco. Coxo, é bom recordar, foi a maior transferência de sempre de um clube português. E depois, com todas as polémicas que, entretanto, o envolveram, mas sobretudo nunca conseguiu ter rendimento desportivo condizente com esse valor investido por parte do Benfica, e poderá ser um dossiê que o Benfica terá que resolver, sendo que eu acho que vão fazer duas grandes operações que acabam por ser, e eu acredito que saiam os dois, porque provavelmente estarão no europeu, e eu acho que João Neves e António Silva diria que estão a atingir o ponto ótimo para a sua saída.
No caso do Sporting é um caso diferente, porque se olharmos mesmo para as contratações, estamos a falar de contratações de jogadores jovens. Mesmo Morten Hjulmand e Viktor Gyökeres são jogadores que foram investimentos significativos, São jogadores feitos, não é? um cerca de 24, 25 milhões de euros e o outro 20 milhões de euros no caso do Morten Hjulmand. Mas se olharmos, são jogadores com 24 anos, já com futebol europeu na bagagem e que vêm ao Sporting para um clube que discute títulos, tiveram competições europeias e acho que acabam ambos por se valorizar, mas depois temos o caso paradigmático de Jenny Catamo, que no início da época nem era para estar no plantel, tinha um valor de mercado de 600 mil euros, foi uma surpresa total quando integrou o estágio de pré-época no Algarve, chamado por Ruben Amorim, e já tem hoje um valor de mercado de 8 milhões e, portanto, a média de idades contribui muito para essa valorização. Podíamos aqui trazer também o caso de Diomante ou de Eduardo Quaresma. O próprio Eduardo Quaresma, quando apareceu na equipa, apareceu muito bem e tinha um valor de mercado relativamente reduzido, porque teve 2 épocas, uma no Tondela e uma no Hoffenheim, mas sobretudo no Hoffenheim acabou por não jogar. E portanto eu acho que todos, olhando para a média de idades do plantel, apesar do Sporting na última temporada, curiosamente, ter feito aquisições de valores mais altos, acaba por ter valorizações fruto da idade do jogador e do rendimento. Obviamente que o processo coletivo e o rendimento desportivo da equipa contribuem em grande parte para isto. No caso do Porto, eu acho que será um mercado difícil. Muito difícil. É certo que vamos ter agora neste mês de abril as eleições para os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. O Porto, ao que tudo indica, não vai ter Liga dos Campeões, porque acho que da luta pelo título já está muito longe e mesmo o segundo lugar acho que já será muito difícil. E, portanto, estamos a falar de um Porto em terceiro lugar, eventualmente numa final da Taça a conseguir a fase de grupos direta da Liga Europa. Sabemos a diferença em termos de financeiros que isso significa. É certo que jogadores como Otávio, PP, Evanilson podem representar transferências importantes, mas eu diria que nunca acima de 20, 30 milhões de euros. E, portanto, enquanto que se calhar um Sporting ou um Benfica nas vendas de António Silva e Diomande vendem por valores próximos da cláusula, parece-me que o Porto terá uma dificuldade maior a vender jogadores como Otávio, PP ou Evanilson e tem um dos melhores guarda-redes da Europa, o Diogo, que eu acho que já poderia ter saído, poderia ter havido interesse do Porto em deixar sair por uma verba, fala-se muito dos 60 milhões de euros da cláusula, parece-me difícil que chegue a esses valores, a menos que faça um grande europeu. E estava aqui a ouvir o Jorge, Luís, e o Jorge focava ali a análise no Sporting e na forma como o plantel valorizou, um plantel mais jovem, que por isso também tem mais potencial de valorização. E estava-me aqui a lembrar de um aspecto que serve para o Sporting, mas serve também para outros clubes, que é, Luís, a importância de acertar nas contratações. Naturalmente todos os clubes, todos os diretores desportivos querem acertar em cheio nas contratações. Esse é de facto a grande caixa de Pandora do futebol, a tentativa de tentar sempre ser 100% certeiro nas contratações. Aliás, é sempre um binómio entre scouting e aposta na formação. Exatamente. Porque se olharmos para os jogadores mais valiosos dos três, genericamente, grande parte são da formação. E, portanto, entre bom scouting, casos como Pedro Porro, Manuel Ugarte, que acho que são bons exemplos de um bom scouting, de recrutar jogadores jovens que depois se possam rentabilizar, mas também com a aposta na formação. Diogo Costa, João Neves, o próprio António Silva. E, portanto, eu acho que é sempre um binómio e um equilíbrio entre ter um bom scouting e competente, a recrutar jogadores jovens e, ao mesmo tempo, apostar na formação. E eu acho que estas são as únicas saídas para os três grandes do futebol português. Mas queria perguntar ao Luís o seguinte, até que ponto é que não é importante? Claro que é sempre importante acertar nas contratações, mas, de facto, o efeito multiplicador que pode ter uma contratação certeira naquilo que é a valorização de um plantel pode ser verdadeiramente decisiva depois na forma como um clube chega ao final da temporada com
margem de manobra para negociar abertamente o passe do jogador em caso de saída, não é? Sim, Zé Carlos, eu diria que eu acho, vou tentar adivinhar aquilo em que estás a pensar. Eu acho que estás a pensar no caso do Victor Gyökeres, E até do próprio Yulman, não é? do Yulman. São dois, quando falas de dois jogadores, enfim, o Victor, o Yulman também, são dois jogadores, porque o Sporting, atenção, o Sporting é um plantel que já tem alguns anos. Nós temos um treinador, portanto, há uma estrutura liderada por um treinador que já tem aqui um lastro. Houve, evidentemente, épocas menos bem conseguidas com o Ruben Amorim, mas tem havido uma valorização contínua, eu diria, de todos aqueles que têm vindo a jogar debaixo do Ruben Amorim. Mas o Gyökeres, de facto, e o Ullmann são dois jogadores que, de facto, marcam a diferença. Mais vistoso, mais decisivo, talvez o Victor Gyökeres, mas o Ullmann também, para quem percebe, em termos dos equilíbrios, em termos da qualidade da sua ação no meio campo, também de facto são dois jogadores que vieram mudar toda a face de um Sporting que o ano passado não tinha vindo bem, não tinha vindo uma época bem sucedida. E E isso nesse ajuda muito a sentido é equipa a evidente que, crescer, não é, claro, Luís? é evidente que os gols do Victor Gyökeres e o equilíbrio do Ullmann trazem ao de cima a valorização do Jenny Catano, do Eduardo Quaresma, de toda a defesa, todo o meio campo, todo o ataque. Até Do quase a Marcos transformação Edwards, do jogador, inclusive. por exemplo, como o Trincão. É um bom exemplo. Se há 4 meses dissessem aos adeptos do Sporting que o Trincão seria titularíssimo, titular indiscutível, provavelmente ninguém acreditava. A verdade é que jogadores como o Trincão conseguiram, se calhar, até soltar-se mais e serem mais decisivos Sim, sim, neste o plantel Trincão, com a o Francisco. participação desses jogadores. Sem dúvida. Eu diria que, assim, enfim, onde é que começa a equipa, o jogador, é evidente que estes dois jogadores, e quando contratas bem, Zé Carlos, claro que a equipa vai jogar melhor. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Enzo Fernandes do Benfica. Há claramente um Benfica com Enzo Fernandes e depois um Benfica sem Enzo Fernandes que perde uma vantagem de 10 pontos para ser campeão com uma diferença pontual de 2 pontos, já sem Enzo Fernandes. Portanto, há jogadores que são decisivos e que marcam, de facto, a capacidade para a equipa ter sucesso. Não há dúvida nenhuma que é o sucesso da equipa que contribui para a valorização dos seus ativos. Ouvi há bocadinho o Jorge falar do Eduardo Quaresma. É verdade, Eduardo Quaresma e Trincão, também o Florentino Benfica, são talentos que as pessoas tinham como adquiridos, que viveram períodos de, enfim, uns mais extensos, outros menos extensos, de algum abaixamento de forma ou de exposição ou de espaço na equipa e que surgem agora com fulgor. E portanto, e no Benfica, e no Sporting e no Porto, estas oscilações às vezes até nem são acompanhadas pelo transfer market, porque era uma das coisas Certo. que eu ia dizer. Às vezes o valor mercado, por exemplo, vou-vos dar um exemplo que não tem a ver com os três grandes. Vocês olham para um Jota Silva, por exemplo, ou para um Banza do Braga, e as valorizações, que são valorizações, digamos que parametrizadas do transfer market, não correspondem àquilo que os clubes vão pedir no mercado. Porque fruto do momento que os jogadores vivem, os jogadores vão ser mais agressivos na forma como se apresentam no mercado. E isto é verdade para uma série de jogadores também do Sporting, do Benfica e do Porto. Eu Mas diria sim, só no caso do Jota Silva, muito condicionado pelas circunstâncias financeiras do Vitória, e portanto, se calhar não sairá pelo valor de mercado, sairá por um valor abaixo. não sei, Jorge, sabes porquê? Porque eu aqui faço um disclaimer, porque é relativamente público, que eu trabalho com, enfim, na entourage do Jota Silva e, portanto, tenho algum acesso, mas não tenho nenhum tipo de informação privilegiada. Aquilo que posso dizer é que ele está avaliado no Transfer Market por 5 milhões e, enfim, se ele fosse transferido por 5 milhões, eu ficaria algo surpreendido. Acho que neste momento a percepção do mercado é que ele vale mais do que os 5 milhões que o Transfer Market lhe atribui. Agora, enfim, também não serei eu a definir essas questões. Luís, já estamos na parte final da segunda parte deste jogo económico, mas pergunto daquilo que é a tua experiência do mercado e daquilo que aí vem em termos daquilo que é as transferências e a capacidade dos clubes portugueses conseguirem vender e vender bem. Como é que prevês que seja este mercado de transferências? Mais animado, mais contido? Como é que prevês esse período? É uma excelente questão. Eu diria que o driver, portanto, a força motriz, como nós temos dito aqui também muitas vezes, é a Premier League na Europa. A Premier League, neste momento, tem uma circunstância que é
os principais clubes estão muito amarrados, não todos, mas alguns, Newcastle, Manchester United, o próprio Chelsea, estão amarrados pelas regras do Financial Fair Play. Nós temos visto que já há clubes, inclusivamente, que já perderam pontos, e o Everton vem agora, numa segunda vez, perder mais uma vez pontos. Desta vez foram apenas 2 pontos. O que é que isto significa? Significa que os clubes ingleses vão ter de vender para poder comprar. E, portanto, quem é que pode comprar clubes na Premier League? Eu diria que mercados como o Saudita e o Qatari. Portanto, parece-me a mim, pode depois haver algumas exceções, não é? Mas parece-me a mim que a roda dentada desta feita não vai começar a mexer com a Inglaterra, vai começar a mexer precisamente com os mercados do Médio Oriente, muito particularmente Qatar e sobretudo a Arábia Saudita. Parece-me que há indicadores que a Arábia Saudita não só vai continuar, como vai reforçar a sua aposta em termos das grandes transferências e apontando até a jogadores um pouco mais jovens, e portanto podemos continuar a esperar um forte investimento saudita que depois vai desaguar na Premier League, depois desaguará para as demais ligas europeias. Concluindo, prevejo um mercado relativamente animado, penso que sim, e prevejo que os 3 grandes estarão bastante ativos na frente das vendas, a registar mais uma vez vendas líderes no mercado europeu. E Só claro, com uma nota que começará mais tarde do que é habitual, porque há campeonato europeu e, portanto, eu acho que vai depender, e há Copa América também, e, portanto, vai depender muito da Copa América e do Campeonato da Europa. E tendo em conta a ideia do Luís relativamente à Arábia Saudita ser o driver do mercado de transferências, se calhar por isso também prevemos um mercado de transferências muito quente. Luís Cassiano Neves, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença neste jogo económico. Contamos contigo numa próxima vez para análise destes e de outros temas. Passamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa. O Jorge que esta semana traz como número o 10. 10, Jorge, é o número de títulos de Abel Ferreira no Palmeiras. Sim, este fim de semana acabou por vencer o Santos na final do Campeonato Paulista. Acaba por ser tricampeão paulista. Sobretudo, é uma passagem de enorme sucesso. Havia dúvidas se ele ficaria para mais esta temporada a liderar o Verdão do Palmeiras. A verdade é que começa com o pé direito a conquistar pela terceira vez seguida o Campeonato Paulista. Um treinador de grande sucesso nos 10 títulos. Estamos a falar além do Paulista, vencer a Taça dos Libertadores, a Recopa Sul-Americana, de vencer a Copa do Brasil, venceu o Brasileirão e, portanto, já venceu todos os títulos possíveis num arranque de temporada que eu acredito que esta sim seja a derradeira de Abel Ferreira antes de rumar a um projeto no futebol europeu, mas claro, é um treinador que tem feito história e de resto já é o treinador na história de Palmeiras com maior sucesso. E o que é que se segue a um projeto tão vitorioso como este? Um grande na Europa, um regresso a Portugal pela porta grande, o que é que tu antevês? Eu acho que o mais provável deverá ser regressar a Portugal para orientar um dos 3 candidatos ao título e depois aí sim poder partir para um projeto no futebol europeu. Diria que é mais difícil esse salto para uma liga das Big Five diretamente do Palmeiras, apesar de todo este sucesso e toda a competência que tem provado no futebol brasileiro. Muito bem. E vamos partir para o teu protagonista desta semana, Jorge. Estamos a falar do incontornável derby, a vitória do Sporting frente ao Benfica no sábado, uma vitória que colocou o Sporting com uma vantagem ainda mais consolidada frente ao Benfica, até porque existe ainda a possibilidade do Benfica, do Sporting conseguir alargar essa vantagem para 7 pontos. De facto, uma vitória importantíssima, com um estádio cheio, muita pressão em cima da equipa de Ruben Amorim, mas missão cumprida por parte dos pupilos do treinador sportinguista. Sim, eu diria que acabaram por cumprir na última semana 2 missões. Estar no Jamor, na final da Taça de Portugal, e depois vencer e continuar na liderança. Era fundamental, sobretudo,
continuar na liderança ao final desta jornada. É certo que o Sporting tem um calendário exigente e é bom recordar os próximos 4 jogos, 3 são fora de portas, portanto Barcelos, Famalicão, o tal jogo em atraso que pode dar a diferença de 7 pontos, depois Vitória Sport Clube em Alvalade e a deslocação ao Dragão. Eu diria que este ciclo dos próximos 4 jogos será absolutamente determinante e definitivo na luta pelo título, porque depois vão acabar por se seguir Portimonense, Estoril e Chaves, e eu acho que aí o Sporting tem, saindo do Dragão na liderança e com vantagem pontual, tem todas as condições naturalmente para se sagrar campeão numa destas 3 últimas jornadas. Foi uma equipa que nem sempre foram 2 jogos extremamente equilibrados, quer para a taça, quer para o campeonato, mas acho que a equipa acabou por ser muito competente, teve mesmo no jogo em Alvalade, teve as melhores oportunidades, tem aquela bola ao ferro de Victor Gyökeres logo no arranque da segunda parte. É certo que o Benfica também tem um lance de Di Maria para uma grande defesa do Franco Israel e tem um outro lance com David Neres, mas sobretudo eu acho que o Sporting foi a equipa que teve mais bola, conseguiu criar as melhores ocasiões e acabou por depois ser brindado já muito próximo do minuto final, com aquele gol na sequência de uma bola parada, numa altura em que o Sporting procurava chegar ao segundo gol. Já tinha tido um lance imediatamente anterior, o Dani Bragança muito perto de fazer o 2-1, acaba o Génio por fazer um gol com o seu pior pé, com o pé direito, a fazer um grande gol, e eu acho que não é um jogo que seja definitivo, mas é uma vitória muito importante, e sobretudo porque na mesma semana o Sporting consegue retirar ao Benfica 2 objetivos, consegue carimbar passaporte para a final da Taça de Portugal no Jamor. Veremos se com vitória ou com o Futebol Clube do Porto, e deu um passo importante, não definitivo, mas muito importante na luta pelo título. Muito bem, e sobretudo 2 jogos muito importantes para a promoção do futebol português, 2 grandes jogos de futebol. Jorge, regressas para a semana neste Jogo Económico. Voltamos então para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.